Olá, boa tarde. Está na companhia do programa Eclésia, neste dia a olhar à atualidade, em parceria com a Renascença. Voltamos a contar com Eunice Lourenço para analisar os avanços e recuos de um desconfinamento a várias velocidades. Antes, porém, olhamos ainda à atualidade religiosa, onde destacamos a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Celebrar a Eucaristia de coração aberto aos irmãos. Um apelo do Papa na celebração do Corpo de Deus, seguindo o calendário italiano, que sublinhou a necessidade de fazer da Igreja uma casa aberta para todos, sem falsas distinções entre puros e pecadores. Perché non puoi spezzare il pane della domenica se il tuo cuore è chiuso ai fratelli. Non puoi mangiare questo pane se non dai il pane all'affamato. Non puoi condividere questo pane se non condividi le sofferenze di chi è nel bisogno. Alla fine di tutto, anche delle nostre solenni liturgie eucaristiche, solo l'amore resterà. E fin da adesso le nostre Eucaristie trasformano il mondo nella misura in cui noi ci lasciamo trasformare e diventiamo pane spezzato per gli altri. L'Eucaristia vuole nutrire chi è stanco e affamato lungo il cammino. Non dimentichiamolo. La Chiesa dei perfetti e dei puri è una stanza in cui non c'è posto per nessuno. La Chiesa delle porte aperte, che festeggia attorno a Cristo, è invece una sala grande, dove tutti, giusti e peccatori, possono entrare. Alerta que tinha chegado já na oração do Ângelus, quando o Papa sublinhou que a Eucaristia, pão partido, dà sentido à fragilidade umana. Gesù fa lo stesso con noi, ci conosce, sa che siamo peccatori, sa che sbagliamo tanto, ma non rinuncia a unire la sua vita alla nostra. Sa che ne abbiamo bisogno, perché l'Eucaristia non è il premio dei santi, no, è il pane dei peccatori. Per questo ci esorta: non avete paura, prendete e mangiate. Da janela do apartamento pontifício, o Papa abordou a triste notícia que envolve instituições do governo e da Igreja Católica no Canadá por causa do sistema de reeducação que tirou crianças indígenas às suas famílias. 215 corpos foram encontrados numa vala comum e Francisco não escondeu o seu choque. Le autorità politiche e religiose del Canada continuino a collaborare con determinazione per fare luce su quella triste vicenda e impegnarsi umilmente in un cammino di riconciliazione e guarigione. Questi momenti difficili rappresentano un forte richiamo per tutti noi, per allontanarci dal modello colonizzatore e anche delle colonizzazioni ideologiche di oggi e camminare fianco a fianco nel dialogo, nel rispetto reciproco e nel riconoscimento dei diritti e dei valori culturali di tutte le figlie e i figli del Canada. Affidiamo al Signore le anime di tutti i bambini deceduti nelle scuole residenziali del Canada e preghiamo per le famiglie e comunità autoctone canadesi affrante dal dolore. Preghiamo in silenzio. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. O membro da Comissão Pontifícia para a Tutela de Menores ficou surpreendido com a participação das dioceses e com as questões que lhe foram colocadas.
O padre Hans Zollner esteve em Portugal para vários momentos de encontro e partilha em torno da urgência de acautelar a segurança dos mais vulneráveis e também para aprofundar os mecanismos que investigam os casos de abuso sexual. O membro da Comissão Pontifícia para a Tutela de Menores esteve em Fátima para 2 encontros que o colocaram diante das comissões diocesanas para a proteção de menores e dias depois também perante a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal. Sono stato molto contento, sono stato anche sorpreso positivamente dall'accoglienza, dalla libertà con la quale le persone hanno partecipato, dalla qualità delle domande e ho sentito un clima di grande interesse e di grande apertura per questo tema che probabilmente all'inizio non era presente, ma ho visto che non c'erano resistenze, c'era molta disponibilità di entrare anche in queste questioni difficili e sono ottimista che da qui possiamo andare avanti anche insieme e che la Chiesa portoghese, che era rappresentata sabato scorso dalle commissioni diocesane e adesso dal mondo religioso, insieme con i vescovi che erano presenti, possono fare grandi passi per la prevenzione e per la giustizia per le vittime. A maioria dos que enchiam a sala eram membros das comissões diocesanas que desenvolvem localmente este estar atento a denúncias de abusos e zelar para que tais práticas não voltem a ocorrer. Alguns revelaram o que mais os tinha marcado nesta intervenção. A clareza e, sobretudo, a frontalidade, a coragem com que este tema foi abordado e está a ser abordado. Portanto, este é um caminho longo, como ele próprio nos indicou, mas é um caminho corajoso e é também muito interessante da parte da Igreja que venham buscar a contribuição dos leigos. É o caminho também da necessidade do reconhecimento da realidade e uma coisa ou outra importante é de saber dialogar perante aqueles que vítimas ou não denunciam factos e em vez da negação, saber ouvir e saber tirar conclusões. Há quem ponha também em evidência o elevado número de leigos que integram estas comissões. É importante pela credibilidade que se dá e é importante pela riqueza das formações, das valências, das experiências, quer em termos de formação académica, quer em termos de desempenho profissional, e penso que é muito rico. Isto é um manancial do que eu conheço da minha comissão e de outras com que vou tendo algum contacto, é um manancial de saber, de formação, de cultura, de experiência até académica e profissional e que pode realmente dar muito à Igreja e à proteção das vítimas. Outros destacaram a ocasião de conhecimento e partilha entre as próprias comissões diocesanas que, nesta ocasião, estiveram em contacto com as realidades e métodos seguidos nas diversas dioceses. Para nós foi um enriquecimento perceber que existe um grupo de pessoas tão alargado que se preocupa com estas situações, de criar espaços de segurança para as pessoas, quer menores, quer em situação de fragilidade, é realmente muito gratificante. Gostamos muito da presença deste orador, uma pessoa que nos ajudou a interiorizar estas questões tão necessárias e sensíveis para, não só para a dimensão eclesiástica, para a vida eclesiástica, mas para a vida civil e para as sociedades e para criarmos uma nova mentalidade e uma nova forma de estar com o respeito pela dignidade humana, muito em particular pelas pessoas com mais vulnerabilidade. Movimento que concentra milhares de jovens no âmbito da Igreja é o escotismo católico, que tem feito caminho nesta matéria e que foi reforçado em 2016 com o documento orientador Escotismo Movimento Seguro, que é atualmente também um itinerário formativo.
e um sistema de formação para todos os dirigentes, quer aqueles que ingressam como dirigentes no CNE, quer aqueles que já estão no ativo. Todos têm que passar por um processo formativo que toca estas áreas e mais algumas. Vai desde o bom uso da internet, as questões do bullying, a relação educativa, que é especificamente o tema que aqui nos traz, para realmente promovermos um escotismo seguro, que oferece esta confiança de que todos estamos sensibilizados para pôr as crianças ou adultos vulneráveis no centro da nossa atenção, mas que ao mesmo tempo, como organização, sabemos tratar, enquadrar, acompanhar as possíveis situações de risco que venham a ser detectadas. O desafio mobiliza também a Conferência Episcopal Portuguesa, que, para além de dinamizar a criação das comissões diocesanas, constata que a pandemia tem atrasado os trabalhos. Evidentemente que o trabalho está para fazer, está pela frente. O criar estas comissões foi muito bom, mas já não foi tão bom criá-lo numa altura em que, com a pandemia, o próprio trabalho de campo e as próprias reuniões que se têm feito online, imagino mais ou menos por todo o lado, mas falta-nos aqui uma capacidade ainda agora de clarificação, de metodologias, que estas comunicações desta manhã vêm abrir caminho, mas depois é um caminho que temos de fazer nós. Para o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, este não é apenas um trabalho de comissão. Dom José sublinha que é preciso abri-lo às pessoas e à própria Igreja. Porque aquilo que aqui se disse é, sobretudo, dentro da Igreja também, é preciso uma alteração de mentalidades. Falou-se tanto aqui de, em vez de ir para uma autodefesa, ir precisamente para uma clarificação, purificação e caminho a fazer, seja com as vítimas, seja com as famílias, seja com os perpetradores de tudo isto. E, portanto, isto não é um trabalho fácil e é uma outra dimensão das muitas que foram ditas esta manhã, é que não estamos sozinhos neste campo. Isto é uma situação que envolve a sociedade e a humanidade no seu conjunto, que é todo o problema da violência, quer dizer, o agente instrumentaliza os outros ou se põe ao serviço do crescimento de toda a sociedade, e particularmente dos mais frágeis. A passagem por Fátima do padre Hans Zollner terminava com uma sessão na Assembleia da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, uma ocasião aproveitada pelos consagrados para refletir sobre métodos e atitudes preventivas que evitem situações de risco. Este dia de formação foi para nós como que uma experiência de encontro com um dos aspectos mais dolorosos da vida da Igreja e que nós, como consagrados, também nos sentimos dentro desta barca e queremos, sobretudo, olhar para esta realidade diferente e encontrar os meios para ajudar neste campo da proteção de menores e de pessoas vulneráveis. A Igreja em Portugal a escutar o responsável do Vaticano para a tutela de menores e a concertar esforços para que esta seja uma tarefa que resulte na atitude nova que foi pedida neste encontro. Já sabe que em agência.eclesia.pt que pode encontrar estes e outros temas da atualidade. Agora o desconfinamento, que não será para todos, várias velocidades para o tão esperado regresso à normalidade. É o que olhamos hoje com a chefe de redação da Renascença. Olá, Eunice, obrigado por estares uma vez mais connosco. Na verdade, os números subiram, estão a subir e vieram complicar tudo aquilo que estava previsto e mesmo estamos agora perante algum recuo na iminência disso acontecer. Estamos, sobretudo, perante não avanços.
e neste caso torna-se mais premente porque são não avanços de cidades com muita gente e que acabam por ser representativas, nomeadamente Lisboa e Braga, por exemplo, que também é uma cidade que já vinha a preparar-se para não avançar para a fase que vai começar na segunda-feira, dia 14, e confirma-se que Braga e que Lisboa não vão recuar, mas vão continuar com as regras que têm tido até agora, e o que implica, por exemplo, que o comércio não volte aos seus horários habituais extra-pandemia, que a restauração não possa ficar aberta até mais tarde, que mantenha as 10h30 da noite como hora para fechar e que também não se possa avançar, por exemplo, para ter assistência nos eventos desportivos, sobretudo amadores, que é uma coisa que diz muito a muitos pais que vão levar os filhos aos seus jogos de futebol ou a outras organizações desportivas e que não podem ficar a ver. E a partir de dia 14 vai ser possível assistir, ainda que de forma reduzida, a eventos desportivos amadores e, nos casos dos concelhos que não vão avançar, isso ainda não será possível. O que acontece também, estas são as medidas adotadas a nível geral, mas há também um grande apelo ao civismo, aos comportamentos individuais, até porque os próximos dias serão de santos populares, não haverá festejos, nomeadamente em Lisboa, Braga também, mas aqui uma grande responsabilidade para as pessoas, particularmente para que não se juntem, não procurem. Sim, é um pedido de grande responsabilidade para a questão dos santos populares, como estavas a dizer, e em Lisboa a Polícia Municipal já avisou que vai estar muito atenta e a fiscalizar quaisquer festejos no espaço público que não estão permitidos, e essa responsabilidade é pedida a qualquer cidadão, mas se calhar também é pedida de uma forma muito especial neste momento aos mais jovens que estão a acabar aulas, que estão, obviamente, como a generalidade de todos nós, fatigados de toda esta pressão pandémica e que podem tender a festejar fins de cursos, fins de aulas, a baixar um bocadinho a guarda, porque já começam a ter pais e avós vacinados e, portanto, todos nos sentimos um bocadinho mais seguros, mas isso não nos pode fazer deixar de cumprir aqueles pedidos mínimos de máscara nos espaços fechados, de distanciamento, que são o que permite evitar o contágio, quebrar cadeias de contágio, que estamos a ver que não estão a ser quebradas em alguns sítios, neste caso em Lisboa, que por ter ainda por cima muita população, está aqui a sentir um agravamento que também já se reflete nos internamentos, e é preciso chamar a atenção para isso, porque andamos todos um bocadinho também mais despreocupados por não haver muita pressão hospitalar, mas o índice de internamentos também começa a subir em Lisboa e há casos de internamentos de pessoas muito jovens, ou seja, apesar de, na sua maioria, a doença não adquirir formas graves entre os mais novos, pode acontecer gente muito nova ir parar aos cuidados intensivos, por isso devemos manter os cuidados, também não uns cuidados excessivos, ou seja, a obrigatoriedade da máscara em espaços fechados e em locais onde não seja possível manter o distanciamento, nos sítios ao ar livre onde é possível manter esse distanciamento, a máscara não é obrigatória, ou seja, de certa maneira podemos escolher alguns sítios onde baixar um bocadinho os cuidados, mas tudo uma questão de bom senso. É tudo
É sempre uma questão de bom senso, mas como sabemos, o bom senso não é um bem distribuído de forma equitativa. Há dias um epidemiologista falava também que tinha uma melhor noção dos índices de contágio que estavam a acontecer no Reino Unido, por tudo o que se fala também, por esta questão de sairmos da lista verde, do que propriamente cá. Nota-se algum desinvestimento no que toca à identificação de contágios e à testagem? Baixou-se um bocadinho a guarda nesse aspecto? Nota-se uma diminuição da testagem que tem a ver com vários fatores. Um fator é a questão destes 2 fins de semana prolongados que vão baixar o nível de testagem. Os laboratórios não estão a funcionar como estariam se não houvesse os feriados e os fins de semana alargados. Outra questão muito importante é, sobretudo entre os mais jovens, há uma certa resistência à testagem. E, voltando aqui um bocadinho novamente ao caso de Lisboa, ainda por cima, a Câmara teve a iniciativa de disponibilizar testes gratuitos nas farmácias para quem é residente no concelho e testes gratuitos para as empresas. E têm sido muito pouco utilizados. Ou seja, não é uma questão de dificuldade de acesso, há um acesso até muito facilitado e num concelho que precisa muito de quebrar cadeias de contágio e as pessoas não estão a usar plenamente todas as possibilidades de serem testadas e de, com isso, quebrarem cadeias de contágio. Fica então esse alerta. Eunice, muito obrigado por esta partilha. Voltaremos então a ver-nos numa próxima oportunidade, talvez 2 a 8 dias. A terminar, eu recordo que logo pelas 22h45 pode ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Será na Antena 1. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.